Olá a todos e todas. Vamos aqui realizar uma breve caracterização da proposta da disciplina de História da Educação e apresentar os temas fundamentais que serão trabalhados ao longo do semestre. Antes de mais nada, é importante frisar o objetivo da disciplina. A história é uma forma de conhecimento da realidade. Estudar história significa indagar sobre o significado da vida social dos seres humanos ao longo do tempo e compreender como as sociedades se transformaram e quais as possibilidades e limites dessas transformações. Mas devemos entender a história não como algo acabado, como um dado, mas sim como um processo construído a partir de projetos e interesses diferentes. Compreender os conflitos do passado é fundamental para o entendimento de muitos dos conflitos que a sociedade enfrenta atualmente. Pensando na história da educação, podemos dizer que a escola ainda está em construção. Portanto, a abordagem das formas pelas quais as sociedades lidaram com a educação no passado facilita a compreensão das situações que a escola vivencia no presente. Nesse sentido, no decorrer das semanas, vamos buscar compreender quem são os sujeitos fundamentais na construção da educação, quais as instituições, como o Estado, a sociedade civil, os movimentos sociais, que atuaram na disputa pela educação, quais foram os ideários pedagógicos que influenciaram na construção dos projetos educacionais, a cultura escolar e os conteúdos ensinados a partir dessas múltiplas interferências. A história da educação é, assim, fundamental na formação de professores a partir do momento no qual captamos a experiência educativa nas diferentes sociedades ao longo do tempo. Dessa maneira, o curso tem a intenção de oferecer algumas características dos processos educacionais em diferentes épocas e lugares nos quais se efetivaram diversas instituições escolares e os ideários e práticas características desses momentos. O curso foi elaborado a partir de 3 blocos temáticos. Bloco 1, História da Educação, da Antiguidade à Modernidade. Bloco 2, História da Educação no Brasil, da Educação Jesuítica, a Organização da Instrução Pública no século XX. Bloco 3, Educação Pública no século XXI. O primeiro bloco é constituído das seguintes aulas: Introdução ao estudo da História da Educação, Cultura e Práticas Escolares, Educação na Antiguidade Greco-Romana, Educação no Ocidente nos séculos XVIII e XIX, o nascimento do pensamento pedagógico moderno. Neste primeiro bloco temático, o objetivo consiste em apresentar um panorama da educação no Ocidente, desde a Antiguidade até o século XIX, privilegiando a reflexão sobre as sociedades estudadas, a construção de instituições escolares, especialmente a partir da chamada modernidade, e os ideários pedagógicos de autores como Comênios, Rousseau e Pestalozzi. No segundo bloco temático da disciplina, vamos iniciar a reflexão sobre a história da educação no Brasil. Os temas estudados são Educação no Brasil Colônia, Ensino Público no período imperial, a estruturação do sistema público no início da República, Educação Profissional na Primeira República, as escolas de aprendizes e artífices, o movimento escolanovista no Brasil, Educação na República Liberal, o Manifesto dos Educadores de 1959 e Educação e Ideologia Tecnocrática na Ditadura Militar. Nesse conjunto de aulas, estamos interessados em estudar as características da educação brasileira desde o período colonial, apresentando as transformações durante o Império, a construção de sistemas educacionais com o advento da República, especialmente em São Paulo, a história da educação profissional no Brasil, a partir da criação das escolas de aprendizes e artífices em 1909, a influência do movimento da Escola Nova na pedagogia brasileira e os conflitos em torno da defesa de uma escola pública, gratuita, laica e de qualidade nos anos de 1930 a 1950. Por último, vamos refletir sobre as mudanças que a educação sofreu durante a ditadura militar entre 1964
em 1985. No último bloco, Educação Pública no século XXI, damos continuidade à história da educação brasileira, particularmente no que se refere aos processos educacionais que caracterizaram a nova República. Temos, assim, as seguintes aulas: Educação na Nova República, a educação básica na nova LDB, Educação na Nova República, a questão curricular e os parâmetros curriculares nacionais, Educação na Nova República, gestão democrática e autonomia pedagógica, Educação e lógica de mercado, políticas de educação básica no governo de Fernando Henrique Cardoso, políticas educacionais no governo Lula e políticas de educação profissional no governo Lula. Aqui estamos preocupados em trabalhar com alguns temas fundamentais para se compreender a educação brasileira a partir da promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como a noção de educação básica, a gestão democrática da educação e a questão curricular, analisando algumas características dos parâmetros curriculares nacionais. Também vamos estudar as políticas e interesses que caracterizaram os mandatos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizando as mudanças na educação profissional a partir de 2003. Na última semana, faremos o fechamento da disciplina, retomando algumas questões abordadas ao longo do semestre, e iremos pedir para que os alunos efetuem uma avaliação do curso. No decorrer das semanas, para concretizar esses temas, disponibilizamos um material composto por vídeos, artigos de periódicos, capítulos de livros e diversas atividades. Ao mesmo tempo, ocorrem os encontros presenciais sob a responsabilidade do professor Gabriel, tutor da disciplina. Espero que o curso seja significativo e possibilite um entendimento maior sobre a educação. Um grande abraço a todos.